Shalom, shalom, meus queridos, estamos chegando com mais uma porção da Palavra de Deus para te abençoar e te levar a um posicionamento espiritual. Que o Espírito Santo conduza a sua mente, o seu coração, para que você entenda mais essa Palavra de Deus. Estaremos continuando com o nosso tema, Jezabel, a rainha do controle da feitiçaria e sedução, terceira parte. No devocional passado, falando dos temas como Jezabel atua na igreja hoje e sobre a manipulação, controle e feitiçaria desse espírito. E também falamos sobre a ligação de Jezabel com os espíritos familiares. E hoje, na nossa continuação, vamos estar falando sobre Jezabel e o ministério profético. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério é um ministério que trabalha com libertação em alto nível, em uma profundidade, como também na restauração da personalidade, com a área da mente, emoções, sentimentos e vontade. Então, queridos, o nosso tema é Jezabel e o ministério profético, terceira parte. Amados, entre todas as suas frentes de atuação, nenhuma é tão direta, tão intencional e tão destrutiva quanto o ataque de Jezabel contra o ministério profético. O verdadeiro profeta é o maior obstáculo ao império de controle, manipulação e feitiçaria que Jezabel tenta estabelecer. O profético autêntico carrega em si a pureza da palavra de Deus, a voz do Eterno que confronta, desnuda e derruba tronos de iniquidade. Por isso, desde sua aparição no antigo Israel, Jezabel tem como objetivo central silenciar os profetas. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, é declarado que Jezabel matou os profetas do Senhor. Essa é uma declaração espiritual, pois não se trata apenas de assassinato físico, mas da tentativa de aniquilar a voz profética, eliminar o discernimento do povo e enterrar a direção divina. Em tempos de corrupção, amados, a palavra profética é uma espada contra Jezabel. O profeta Elias é o principal adversário de Jezabel. De um lado, o homem de Deus, com voz, autoridade e fogo. Do outro, a mulher que governa por manipulação, medo e intimidação. Elias desafia os profetas de Baal e expõe Jezabel. O resultado é a ira furiosa dessa potestade. Ela libera um decreto de morte espiritual contra ele. E é importante notar que Elias, após ter vencido uma batalha espiritual tremenda, foge diante da ameaça de Jezabel. Isso está em 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 3. Esse comportamento, queridos, é uma revelação do impacto do espírito de Jezabel no âmbito emocional e mental. O profeta que orou e desceu fogo, agora pede a morte debaixo de um zimbro. Jezabel não destrói pela força, mas pelo desgaste, pelo terror espiritual, pela opressão invisível. Hoje, Jezabel continua atacando os profetas. Ela não os enfrenta com espadas, mas com murmúrios, calúnias, acusações falsas, isolamentos e escândalos. Queridos, profetas modernos são silenciados por perseguição emocional.
quebra de alianças e difamação nas redes. A estratégia é a mesma: esgotar, desmotivar, adoecer e calar. Muitos que são chamados para o ministério profético se tornam alvo de Jezabel desde cedo. Sofrem rejeição familiar, confusão de identidade, opressão emocional, e Jezabel age para abortar o chamado antes mesmo que ele amadureça. A maioria dos profetas não entende por que sua vida é tão atacada. É porque eles carregam uma voz que pode libertar gerações, uma voz profética. Outro método de Jezabel é infiltrar-se no ambiente profético. Ela se disfarça de profetisa, utiliza dons falsificados, imita movimento do espírito para seduzir profetas verdadeiros. Ela, Jezabel, os seduz com honra, bajulação, promessas e falsas revelações. Quando o profeta se abre emocionalmente, ela o prende espiritualmente. É também comum, amados, Jezabel usar a desilusão para matar o profético. Profetas desanimados, que não veem resultados, que foram traídos por amigos ou incompreendidos pela liderança, são vulneráveis. Jezabel se aproxima nesses momentos para desviar, confundir e silenciar. Seu objetivo é transformar profetas em vítimas, em feridos, em silenciosos. No Apocalipse, Jezabel atua como profetisa dentro da igreja. Ela ensina e seduz os servos a se corromperem. Sua profecia não edifica, exorta ou consola, mas seduz, manipula e afasta da santidade. Muitos hoje confundem sensualidade com unção. É isso mesmo que você está ouvindo. Sensualidade não é apenas sexual. Jezabel sabe emitir uma falsa unção que hipnotiza e seduz. A pessoa que está perto a todo modo, ela, Jezabel, é perita em performance com poder, e muitos acabam sendo enganados pelo sistema jezabélico. Para que o ministério profético se mantenha puro e eficaz, é necessário alguns requisitos. Deixa eu te explicar. Primeiro, discernimento. Profetas precisam discernir as vozes ao redor. Nem toda profecia vem do Espírito de Deus. Nem todo amigo é aliado. Jezabel muitas vezes se esconde naqueles que estão mais próximos. E segundo, consagração. Jezabel não resiste ao altar de santidade, onde o profeta vive em consagração. Jezabel é discernida e expulsa. E terceiro, alianças saudáveis. Profetas precisam estar cercados de líderes espirituais que não se intimidam com a sua voz, que não se sentem ameaçados pelo crescimento do profeta, que não são ciumentos, mas que o ampara, cuida e corrige. Por isso, Jezabel opera melhor em ambientes sem cobertura. E quarto, meus amados, obediência radical. O profeta precisa estar disposto a obedecer a Deus mesmo sozinho. Elias achava que estava só, mas havia 7.000 que não se dobraram a Baal. A solidão do profético é temporária, a fidelidade é eterna. Quinto, confronto. Profetas não podem tolerar Jezabel. Onde for percebida, ela deve ser confrontada com a palavra, exposta pela luz e expulsa do ambiente. Queridos, Jezabel tem o profeta restaurado. Ela tenta calar, mas quando não consegue, ela foge. Em 2 Reis, capítulo 9,
Jeú é ungido para destruir a dinastia de Acabe e Jezabel. Quando Jeú chega, Jezabel o enfrenta com palavras manipuladoras, mas ele não se intimida. Jeú representa o espírito profético apostólico que se levanta para limpar o altar. Só quem guerreia e enfrenta Jezabel é a figura de autoridade. Por isso, se você não é uma autoridade onde você está, não lute contra ela, apenas a resista. O fim de Jezabel é profético. Ela é lançada da janela e os cães comem sua carne. Seu fim é vergonhoso, porque seu reinado foi de engano. Toda autoridade que não é legítima é removida com violência espiritual. Todo trono ergue-se por aliança, e o de Jezabel desaba diante da verdade. Nos próximos tópicos, vamos ver como o espírito de Jezabel influencia a vida pessoal, destruindo emoções, identidade e relacionamento com Deus. A guerra continua, mas a verdade está se levantando com espada em punho. Vamos então ao próximo tópico: os frutos do espírito de Jezabel na vida pessoal. Meus queridos, quando o espírito de Jezabel encontra morada em um indivíduo, os efeitos não ficam restritos ao ambiente espiritual ou eclesiástico. Ele penetra profundamente na alma, contaminando a mente, as emoções, a identidade e o comportamento. O campo de batalha se torna o interior da pessoa, onde os frutos dessa influência demoníaca começam a emergir como sintomas de uma alma em cativeiro. Um dos primeiros frutos evidentes é a confusão de identidade. A pessoa influenciada por Jezabel passa a ter dificuldade de saber quem é em Deus. Jezabel, não consegue se enxergar conforme a palavra. O espírito de Jezabel trabalha incansavelmente para deformar a imagem que o Eterno imprimiu. Essa distorção se revela em comportamentos, ora altivos, ora autodepreciativos, e a alma fica dividida entre a necessidade de ser vista e a sensação constante de rejeição. Essa confusão muitas vezes gera instabilidade emocional crônica. O humor oscila de forma intensa. Surgem crises de ansiedade, sentimentos de vazio profundo, melancolia constante e um senso de abandono, mesmo rodeado por pessoas. Amados, a vitimização torna-se um mecanismo de sobrevivência. Jezabel alimenta pensamentos como: ninguém me entende, todos me abandonaram, nunca serei suficiente. Isso não é apenas emoção, é uma opressão espiritual. Outro fruto marcante é a necessidade do controle. A pessoa dominada por este espírito sente uma compulsão por dominar tudo ao seu redor. Relacionamentos precisam girar ao seu redor. O ambiente precisa responder à sua vontade. E qualquer resistência é vista como afronta pessoal. Isso é muito comum em líderes. O controle não é exercido abertamente, mas através de manipulações sutis, chantagem emocional, silêncios calculados, greve de silêncio, elogios seguidos de cobranças, exposição e vergonha, vitimização, e quando nada der certo, ela abre uma caçada descarada, derretendo a credibilidade da pessoa. No campo espiritual, os frutos também são devastadores. A pessoa passa a rejeitar a autoridade espiritual. Jezabel se manifesta na resistência ao pastoreio, ao discipulado, à submissão. Mas também se manifesta em lideranças ciumentas, invejosas
e dominadoras, pois só essa liderança pode crescer e avançar. Então ela começa a nutrir crítica constante contra os liderados. Liderados começam a soltar frases como "ninguém manda em mim", "não preciso de pastor", ou "eu ouço diretamente a Deus". Isso são sintomas de uma autonomia contaminada. Os líderes amados começam a dizer: "não está pronto ainda", "quer crescer rápido demais", "não tem patente espiritual ainda". Tudo isso é ataque de Jezabel. Ela também ama usar o microfone para mandar indiretas e assim castrar as pessoas. Além disso, há um afastamento progressivo da presença de Deus. A pessoa não sente mais prazer na oração, tem bloqueios para ler a palavra, sente cansaço nos cultos, irritação com mensagens que confrontam, e Jezabel suga a vida espiritual. O altar interior se torna seco, a voz de Deus parece distante. E isso vai gerando frieza espiritual que com o tempo evolui para apostasia prática, ainda que a pessoa continue com aparência de piedade. Outro sinal grave é a rebelião silenciosa. A pessoa não necessariamente se levanta contra a liderança, mas passa a alimentar ressentimentos ocultos, desprezo, sarcasmo e uma postura crítica constante. Jezabel, meus queridos, não grita, ela sussurra. Lembre que ela é mestre em manipular e se camuflar. Ela mina a lealdade, gera desconfiança e faz a pessoa se tornar um poço de murmuração disfarçada de sabedoria. Na vida relacional, Jezabel manifesta o isolamento seletivo. A pessoa não se isola totalmente, mas evita relações que a confrontem. Ela se cerca de pessoas que a admiram, mas foge de pessoas maduras e que confrontam. Evita ambiente de confrontação, não suporta correção, repele liderança firme. Tudo isso cria um ambiente propício para o auto-engano. Há também a manipulação afetiva. A pessoa envolvida com esse espírito aprende a manipular com emoções. Chora para evitar confrontos, se vitimiza quando pressionada, oferece carinho em troca de obediência. Nas relações amorosas, muitas vezes exerce o domínio emocional ou sexual sobre o parceiro, o outro. O amor vira moeda de controle. Na área profissional, Jezabel se manifesta como competitividade, doentia. A pessoa quer ser a melhor, precisa de reconhecimento constante, detesta ser contrariada, boicota colegas e sofre profundamente com a prosperidade alheia. A inveja se mascara de opinião crítica. Jezabel tem a necessidade de ter sempre razão. Espiritualmente, um dos frutos mais destrutivos é a capacidade de imitar o que é espiritual. A pessoa canta, ora, profetiza, ministra, mas tudo é feito com segundas intenções. Busca de reconhecimento, controle emocional das massas, autoafirmação. Jezabel não se incomoda com o culto, ela apenas quer que o culto seja para ela. O caminho de quem está sobre esta influência é a autodestruição progressiva. Relações são quebradas, ministérios estagnam, a alma enfraquece. Jezabel oferece um trono emocional, mas leva ao cativeiro espiritual e é uma escravidão disfarçada de empoderamento. No próximo tópico, vamos entender como esse espírito contamina o ambiente familiar, destruindo lares, separando casamentos e semeando desordem em nome da liberdade. Vamos então ao próximo tópico. A atuação de Jezabel no lar, casamentos e famílias.
Se existe uma estrutura que Jezabel deseja destruir com ferocidade, essa estrutura é a família. O lar é o primeiro lugar onde a autoridade divina se estabelece, onde a ordem do reino é manifestada e onde a formação espiritual se inicia. Por isso, o espírito de Jezabel se infiltra em relações conjugais, contamina lares e desestrutura famílias, com o objetivo de desfigurar o plano de Deus. A atuação de Jezabel no casamento é sutil e progressiva. Começa por meio de pequenas inversões de papéis. A mulher passa a assumir o controle da casa de maneira espiritualmente ilegítima, não por necessidade momentânea, mas por convicção de que o marido é fraco, inapto ou espiritualmente inferior. A partir disso, ela passa a tomar todas as decisões, impõe sua vontade e lentamente anula a figura masculina. Isso não significa que a mulher não tenha voz, opinião ou papel espiritual ativo. Significa que, sob a influência de Jezabel, ela passa a desejar dominar, liderar sozinha e desprezar a direção divina que estabelece papéis no lar com propósito e sabedoria. Meus queridos, o homem, por sua vez, sobre essa atmosfera espiritual, se torna apático, passivo, emocionalmente ausente, 100% dominado pelo espírito de Acabe. Ele perde sua voz, sua força e muitas vezes se torna escravo da aprovação da esposa. Nos filhos, Jezabel atua gerando confusão de identidade, rebelião e rejeição. Meninas passam a nutrir desprezo pelos pais e a buscar referências externas de poder e afirmação. Meninos crescem sem referencial masculino firme, tornando-se emocionalmente feminilizados ou hipermasculinizados, buscando compensar o buraco deixado pela ausência espiritual do pai. Jezabel transforma lares em campos de batalha silenciosos. O ambiente se torna pesado, pequenas conversas viram discussões, climas tensos se instalam sem razão, o casal não consegue orar junto, o altar familiar é abandonado e a presença de Deus se torna rara. Jezabel se alimenta da desordem. Onde há confusão, ela cresce. Outro campo onde Jezabel atua fortemente é na sexualidade conjugal. Ela transforma o relacionamento íntimo em moeda de troca, instrumento de controle e manipulação. O sexo deixa de ser expressão de aliança para se tornar campo de disputa de poder. Jezabel tanto promove o esfriamento como a exacerbação da sexualidade, sempre com o intuito de controle. Ela também semeia divisão através da interferência de terceiros, sogras, irmãos, amigos, parentes. Cria alianças emocionais fora do casamento para gerar ciúmes, desconfiança e contenda. Jezabel adora operar onde há brechas de fofoca, onde um dos cônjuges expõe a relação conjugal para terceiros. Ela transforma confidências em estratégias de destruição. No campo espiritual, a atuação se intensifica. A mulher pode passar a se apresentar como mais espiritual que o marido, invalidando sua voz no lar. O homem, por sua vez, pode desenvolver comportamentos autoritários, tentando recuperar a liderança perdida com tirania. Ambos estão contaminados. Ela por Jezabel, ele por Acabe. Filhos criados em um lar jezabélico se tornam emocionalmente danificados. Não compreendem a autoridade, não respeitam liderança e constroem suas próprias famílias com as mesmas disfunções. A maldição geracional continua.
Jezabel não busca destruir uma casa, mas um legado. A restauração começa quando o casal reconhece a contaminação espiritual. Arrependimento, confissão e renúncia precisam acontecer. O marido deve voltar ao seu papel sacerdotal. A mulher precisa voltar ao lugar de ajudadora idônea, de guerreira ao lado, não acima. A oração precisa ser restaurada. O altar familiar deve ser reerguido. Jezabel não suporta lares que oram juntos. Os filhos precisam ser ministrados. É necessário quebrar pactos de rejeição, de abandono, de ofensas verbais e emocionais. O perdão precisa circular no ambiente. Onde o perdão reina, Jezabel não reina. A família não precisa ser perfeita, mas precisa ser alinhada ao projeto do Eterno. E no próximo tópico, ou melhor, no próximo devocional, vamos ver como Jezabel destrói estruturas de autoridade espiritual, neutralizando líderes e transformando igrejas em palcos de manipulação religiosa. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que esta mensagem, que este ensino seja suficiente para você se levantar e para você acordar e buscar a sua libertação. Amados, você já é inscrito no nosso canal? Não? Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. É só você clicar no botão aqui embaixo de se inscrever. Ativa o sininho para que você receba novas notificações todas as vezes que postarmos algo importante e interessante para a sua vida. Lá nas nossas redes sociais, você pode estar nos seguindo. No Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. TikTok, isso, lá no TikTok você vai colocar ministériopleno.news. Eu quero fazer um pedido para você que acabou de ouvir essa mensagem profunda. Faça aqui o seu comentário. Não deixe de comentar. É importante o seu comentário para nós. E também você pode estar dando aí o seu like agora. Clique aí, tá no joinha. Você vai estar dando o seu like. Vai nos ajudar bastante. E não esqueça, compartilhe essa mensagem para alguém que precisa despertar do espírito de Jezabel. Vou ficando por aqui. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Ensina, Senhor. Quero ser tua igreja viva, Senhor, em cada lugar, em cada amanhecer, em cada amanhecer. Não quero te buscar só no templo. Quero viver teu amor a todo tempo, sem esquecer, sem esquecer. Tem tanta gente que se entrega no domingo, chora, ora, promete recomeçar. Oh, promete recomeçar. Mas quando chega a segunda-feira, nem lembra que o céu quer conversar. O céu quer conversar. Vive o culto, mas esquece o altar. Fala com Deus só quando o culto está no ar. Mas tu queres morar dentro de nós, Senhor. Muitos carentes te buscam, Senhor, mas só quando o coração sente dor. Mas teu amor é pra semana inteira. Oh, semana inteira. Te adoram no domingo, mas esquecem tua voz no caminho. Tua voz no caminho. Mas eu não quero amor de um dia só. Quero te amar em um dia feliz ou pior.
confia. Me ensina a ser igreja na semana inteira. Eu quero ser visita na tua casa. Eu quero ser casa e morada. Que o fogo arda continuamente.